Olá, hoje é sexta-feira e o dia já está começando com mais um programa Assunto do Dia e você já sabe, aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento. A Páscoa está chegando, começou tudo de novo e é sempre a mesma coisa. Milhares e milhares de toneladas de chocolate em toda parte, nas lojas, nos supermercados, nas drogarias, nos mercadinhos, enfim. Mas a Páscoa seria isso mesmo? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Será que nós sabemos mesmo qual é o verdadeiro significado? É preciso lembrar que a verdadeira maravilhosa Páscoa ainda anda muito escondida, oculta até por alguns que pensam que a Páscoa seria justamente uma coisa bem desvirtuada. A gente encontra em outdoors, em cartazes, em propagandas na televisão, em várias partes o significado da Páscoa. Mas hoje vamos esclarecer melhor acerca deste assunto. E já contamos com a presença aqui no estúdio do evangelista Marcelo Teles. Além dele, também estamos contando com a presença do presbítero Jonathan Lucena. E lembre-se de baixar o nosso aplicativo da Rede Brasil e acompanhar a todo o nosso conteúdo através do Rede Brasil TV ou assistir também a nossa programação através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, e pelo site redebrasil.com.br, redebrasiloficial.com.br. Bom, e já para a gente iniciar de fato aqui a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta inicial. Você sabe o que é Páscoa? Está pensando, não é? Está pensando aí? Agora a gente vai repassar essa pergunta para os nossos convidados. Primeiro, saudá-los com a paz do Senhor e bom dia para vocês. Paz do Senhor, pastor. Senhor, irmão Felipe, paz do Senhor a todos os nossos telespectadores e pessoas amigas também que nos presenteiam com a sua presença. E é muito bom estar aqui na Rede Brasil, participar desse programa tão maravilhoso que é o Assunto do Dia. Uma satisfação muito grande estar aqui. O prazer é todo nosso, né? Também queremos saudar o presbítero Jonathan Lucena. Seja bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Felipe. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, a oportunidade de participar deste programa tão maravilhoso, esse assunto tão convidativo. Queremos agradecer a Deus e também ao nosso pastor que nos permite estar participando deste programa. Muito bem. E a gente sabe que ainda há muita gente que não sabe o real significado da palavra Páscoa, ou da Páscoa em si. Mas o que significa, evangelista Marcelo Teles, a Páscoa? Qual o contexto histórico em que ela foi instituída? Muito bem, irmão Felipe, essa sua pergunta é muito interessante. Inclusive, a proposta desse programa é trazer esse esclarecimento a respeito desta celebração que tem tomado uma proporção gigantesca em todo o mundo e que, às vezes, tem sido deturpado o seu sentido original, né? A palavra Páscoa, ela é uma palavra aportuguesada. Na verdade, a expressão original, dada o nome original dessa festa, é a expressão Pessa, que é uma expressão hebraica, visto que a Páscoa é uma festa exclusivamente judaica. E o registro desta informação está no livro do Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, aproximadamente no ano 1445 a.C., foi quando ele escreveu este livro. E ali ele traz, no capítulo 12, informações sobre a primeira celebração desta festa, que ocorreu num período bastante interessante do povo de Israel. Não era um período tão bom, porque eles estavam debaixo de uma feroz perseguição por um dos faraós que, na época, reinava sobre o Egito. Ele entendeu que o crescimento populacional dos hebreus poderia ocorrer ou resultar de que esses hebreus se juntassem e tirassem ele do poder. Então, ele, temendo perder o império, começou a perseguir, a oprimir os filhos de Israel e fizeram deles escravos. O texto bíblico no capítulo 1 do livro do Êxodo, esse mesmo livro que estamos falando, vai dizer que eles fizeram, que Faraó fez eles amargarem a vida. E Deus, que tem uma promessa com esse povo, eu não vou dizer tinha porque ainda tem, os judeus ainda hoje estão debaixo desta promessa, prometeu que, através dos antepassados, que quando chegasse o tempo oportuno, ele tiraria esse povo do Egito. E a ocasião histórica em que essa libertação ocorreu, ela ocorreu mediante uma festa, e foi essa festa, a festa da Páscoa, que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim,
que foi o marco divisor de águas da libertação física que o povo de Israel experimentou lá no Egito, quando Deus despedaçou de uma vez por todas o jugo de Faraó e prometeu levar-lhes a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó. Explicação perfeita, mas ainda a gente vai conversar sobre muitas minúcias, detalhes que você não pode perder. Nesse instante, já convido você a conferir conosco uma matéria especial sobre esse assunto. Vamos acompanhar. A Páscoa para os cristãos significa celebrar a entrega de Cristo por amor ao mundo. A visão da Páscoa é uma visão de vitória. Eu estava dizendo aqui aos adolescentes que eu me alegro com o sofrimento de Cristo, porque ele não só sofreu. Dentro do sofrimento a gente vê o amor dele. E é isso que a Páscoa nos representa. É o amor de Cristo através da sua morte, da sua entrega, certo? Não é um Cristo que viveu e morreu e sofreu ali aquela angústia toda, não. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo demonstra amor, demonstra a vida que ele nos passou através do seu ato. E por que celebramos a Páscoa ainda hoje? Hoje a gente celebra a Páscoa porque o sacrifício de Cristo ainda é vivo, ainda se faz lembrar hoje, certo? O ato de morrer na cruz, a sua ressurreição, o seu sangue, que abrangeu a todos nós através da fé, hoje ainda é vivo dentro de nós. Diego só conhecia a Páscoa comercial. De ovo, de coelho, chocolate. Mas depois que chegou ao Centro Vida 2, que fica na comunidade Ilha de Deus, na Imbiribeira, ele conheceu a verdadeira Páscoa. A Bíblia, falando assim, ensinando né, quando tem culto de Páscoa. Quando está perto da Páscoa, a gente tem todo esse cuidado de transmitir, para eles entenderem o verdadeiro significado da Páscoa. E muitos que não conheciam o verdadeiro significado, tanto dos pequenos de 3 a 5 até os adolescentes, eles não entendiam muito o significado. E nisso a gente tem o maior cuidado de transmitir essa mensagem através de tanto de aulas visuais, peças teatrais, auditiva, com cartazes, com bonecos, marionetes. A gente tenta fazer de uma forma bem que alcance todas as faixas etárias, para que na mentalidade deles eles possam compreender o verdadeiro significado da Páscoa, que em si não é ovo de Páscoa, chocolate, como foi transmitido hoje, mas sim a morte e ressurreição de Cristo. Assim como Diego, centenas de crianças e famílias aprendem e ouvem a história impactante de Cristo pela primeira vez quando começam a fazer parte do Projeto Samuel, que é mantido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco. Transmita para os seus filhos que o verdadeiro significado da Páscoa não é chocolate, não é ovo, e sim a morte e ressurreição de Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E como a palavra de Deus diz, a importância de você ensinar o seu filho, porque quando ele crescer, ele vai entender e compreender que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, ele morreu, ele ressuscitou para nos dar perdão, para que nós pudéssemos sentir a alegria que ele quis proporcionar através do seu sacrifício. Hoje a Páscoa tem diversos simbolismos e, infelizmente, acabam esquecendo o verdadeiro significado, que é Cristo. Muito bem, excelente matéria, não é? Explicando um pouquinho do que seria o verdadeiro sentido da Páscoa. É claro que nós estamos conversando aqui com os nossos convidados e eles estão trazendo aqui o início, né? O início de tudo. Começamos pelo evangelista Marcelo Teles, nos trazendo uma reflexão sobre a origem da palavra Páscoa e o contexto histórico em que foi instituído, não é? Esta festividade, não é isso? Mas eu queria também ouvir o presbítero Jonathan Lucena falando um pouquinho mais sobre esse contexto histórico
histórico até o desdobramento da reflexão cristã sobre a Páscoa. A gente tem aqui alguns pontos que, durante a nossa conversa, a gente vai poder pincelar, trazer até como um norte para a gente, né, para a nossa conversa. Mas eu queria que o presbítero Jonatas pudesse comentar a respeito da matéria, por exemplo. Pois não, irmão Felipe. Aproveitando a fala do evangelista Marcelo, quando ele trouxe a definição do termo, não é? Do termo Páscoa. Isso já apontava para um livramento que Deus estava proporcionando aos hebreus, no momento em que ele revelaria a sua soberania, não é? Não só no governo da história, como também sobre os deuses que eram adorados naquele país ou naquela nação no Egito. E isso já mostra de que apontava exatamente para uma realidade futura. Claro, é um momento histórico, é o que nós já vimos aqui, e essa palavra se dá exatamente naquela expressão que encontramos em Êxodo 12, versículo 13, quando Deus disse que passaria por cima, não é? E a palavra Páscoa significa exatamente isso, passar por sobre, passar por cima. Isso já providenciava, já estava deixando claro o livramento proposto para os primogênitos ali dos hebreus e já apontava para uma realidade profética, apontando para Cristo, não é? Como já vimos aqui na matéria, que Cristo de fato é a verdadeira Páscoa. Então tudo que aconteceu no contexto histórico já tinha um significado profético, com certeza veremos isso. Muito bem. E dentro desse significado profético, não é, que vai nos ajudar muito aqui com as informações que vamos apresentar, mas tudo quando a gente lê no Antigo Testamento tem um significado profético do que haveria de acontecer. Isso. E a figura do Messias, o Cristo, não é, estaria incluído nesse processo de regeneração, de aproximação do homem imperfeito, pecador, com Deus, não é, seu Criador. Mas a gente vai pincelar ainda, vamos com calma, que tem muita coisa pela frente, mas observando nossa tela com informações adicionais, né, ao nosso tema de hoje, nós temos o seguinte, olha só, Páscoa cristã, significado para os cristãos. O que seria para os cristãos a Páscoa? Evangelista Marcelo Teles. Muito bem, irmão Felipe. Já que foi explicado que a Páscoa é uma festa judaica, e que ela ocorreu num momento histórico em que trouxe a soltura do povo de Israel das garras de Faraó, qual seria agora o significado desta celebração para nós cristãos? É a sua pergunta. Nós entendemos claramente que o enviado de Deus para salvar o mundo, ele foi profetizado no Antigo Testamento. E isso tanto com profecias verbais que foram registradas, como também através de eventos históricos. O Messias, ele foi pré-anunciado, tanto através de palavra profética como de eventos históricos. E um dos eventos históricos que anunciou previamente a vinda do Salvador é a Páscoa, né? Ou foi a Páscoa. Em que nós vemos Cristo na Páscoa? A gente vê, por exemplo, na explicação que o próprio Paulo, que foi um exímio conhecedor do Antigo Testamento, ele utilizou em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele disse assim, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Paulo, como alguém que veio do judaísmo e se converteu ao cristianismo, se converteu a Jesus, passando a ser um cristão, ele enxergava nesta celebração do Antigo Testamento um ponto profético. E ele diz, Cristo é a nossa Páscoa. Assim como o cordeiro ou o cabrito que foi imolado substituindo o primeiro filho da família para poupá-lo da morte, aí Paulo vê nisso o pré-anúncio de Cristo. Assim, também Cristo veio para nos poupar da morte eterna, nos substituindo na cruz do Calvário. Visto que o salário do pecado é a morte, era para essa situação que nós estávamos condenados de forma irremediável. Porque Deus precisa vingar o pecado, porque Ele é justo. Deus não passa a mão por cima daquele que comete um crime. E esse crime tinha como punição a morte. Então, daí porque Jesus precisou morrer? Para pagar a pena pelo nosso crime. Então, aquele cordeirinho ou cabrito que foi sacrificado na Páscoa aponta para Cristo. E João, inclusive, é bom dizer isso, João capítulo 1, versículo 29, no Evangelho, ele registra uma frase de João Batista, que nasceu 6 meses antes de Jesus, que quando viu Jesus, disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós, a gente, sem examinar o contexto da Páscoa, não entende por que ele chama Jesus de Cordeiro. Mas para o povo para quem ele estava falando, sim.
é importante, já que estamos trazendo aqui uma série de explicações, né, sobre a origem da Páscoa, existem elementos entrelaçados à própria explicação mesmo, não é? Por exemplo, se tinha o hábito, os judeus tinham o hábito, ainda tem, né? Os que não são convertidos, né, ao cristianismo, que não aceitaram Jesus como Messias, como seu Salvador, mas assim, eles têm o hábito de sacrificar um cordeiro, um animal, não é isso? Para expiação de seus pecados. Esse hábito, essa orientação, foi passada por quem? Em que momento, presbítero Jonathan? Pois não, no ato da instituição da Páscoa em si, houve ali uma orientação divina, né, através do próprio Moisés, quando ele deixa claro quais seriam os elementos e em que ordem seriam observados. E um dos elementos principais, por que não dizer, exatamente se dava o cordeiro ou o cabrito, né, como o evangelista Marcelo pontuou. E isso deveria ser observado em todas as gerações. Tanto é de que observamos de que o propósito de Deus era já deixar didaticamente impresso na mente dos hebreus a necessidade de um cordeiro substituir. É a explicação que acabamos de ouvir. Substituir, no caso? No caso do ato da instituição, substituir o primogênito daquela família. Não é? E isso já ficaria impresso na mente dos hebreus, tanto é que no próprio contexto de Êxodo 12 vai dizer, por exemplo, que quando os filhos chegassem à idade, por exemplo, da consciência e perceber de que anualmente, já que era uma festa anual observada, a primeira festa do calendário judaico, poderia perguntar aos pais por que eles faziam isso anualmente. Qual o propósito, qual o objetivo, que culto é esse, né? A pergunta do texto. E o pai, o responsável por aquela casa, deveria lembrar, conscientizar de que o filho, no caso, se fosse o primogênito, só estaria vivo por conta da realização da morte daquele cordeiro, que aquele cordeiro representava, não é, o livramento que Deus permitiu ou que proporcionou a ele. O que estaria sendo observado em todas as gerações. Muito embora que, pelo fato de Israel ter se afastado de Deus em momentos específicos da sua história, isso não só quando o período de Israel estava unificado, ou a nação de Israel unificada, e após até sua divisão política, né? Israel, o Reino do Norte, o Reino do Sul. Então observamos que houve algumas oscilações, mas biblicamente falando, os hebreus deveriam observar, e o próprio texto diz, perpetuamente. Sempre, por isso que foi dito no início, né, de que essa festa, originalmente, ela é extremamente judaica, destinada a esse povo. Perfeito, perfeito. Não sei se o evangelista Marcelo Teles quer contribuir com alguma outra reflexão, pegando esse ponto, esse gancho, né? Sim, a Páscoa ela tem muitos elementos envolvidos que apontam diretamente para Cristo, né? O cordeiro é o mais preponderante deles, né? E a gente vê os escritores do Novo Testamento sempre mostrando que o cordeiro aponta para Cristo, né? Por exemplo, irmão Felipe, esse cordeiro ou cabrito que deveria ser sacrificado na Páscoa, ele precisava cumprir alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos apontam para Jesus também. Por exemplo, ele tinha que ser macho, ele tinha que ser de 1 ano, e ele tinha que ser sem defeito físico. Isso aponta para a perfeição. Para tal, ele precisava ser analisado. A Páscoa era celebrada no calendário judaico, a princípio, no mês de Abib, que transportando para o nosso calendário seria março ou abril. Depois do cativeiro babilônico, esse mês passou a ser chamado de Nissan. Então, do 10º até o 14º dia de Abib, eles submetiam uma análise de 4 dias esse cordeiro, para ver se ele não apresentava defeito. Quem analisava geralmente esse cordeiro? Os próprios judeus, os próprios hebreus. Eles submetiam a essa análise, não é isso? E aí, depois desses 4 dias, vendo que ele não tinha defeito, estava apto para ser o cordeiro da Páscoa. Então, a gente vê essa análise aí cumprindo-se em Jesus. Para que ele pudesse ser o cordeiro da Páscoa sacrificado por nós, ele precisaria ser avaliado. E ele foi avaliado. E não foi achado defeito algum em sua reputação, em seu caráter, fazendo dele o cordeiro apto para ser sacrificado por nós. Perfeito. Vou pedir licença aqui, não é, aos nossos convidados. Rapidamente, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e você fique atento aí às informações, né, e todo um contexto histórico que a gente vai relembrar aqui sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, a Páscoa original, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.
Bom, já estamos de volta e no programa de hoje estamos falando sobre a verdadeira Páscoa. Por que celebrá-la? E agora vamos chamar a Tânia Silva, que tem mais informações para a gente da internet sobre esse assunto. Tânia, é com você. Oi, Felipe, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. A informação de hoje está no site da CPAD. A Páscoa no Antigo Testamento. Essa data comemorativa tão importante no calendário cristão é muitas vezes desconhecida pela sociedade. Com a comercialização da data, muitas famílias nem sequer sabem seu real significado. Uma curiosidade é que a origem do termo Páscoa é de aproximadamente 1445 anos antes de Cristo. A Páscoa no Antigo Testamento tem um significado de libertação quando os hebreus foram libertados da escravidão no Egito. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o próprio Cordeiro imolado, que venceu a morte e nos convida à renovação, à passagem para uma nova vida, que todas as famílias possam conhecer e vivenciar a verdadeira Páscoa e assim ter um renovo em Cristo. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Excelente, Tânia, excelente explicação. Muito obrigado, pela participação aqui conosco. E vamos continuar aqui a nossa conversa, A nossa conversa com os nossos convidados. Hoje que estamos contando aqui no estúdio com a presença do evangelista Marcelo Teles, juntamente com a presença do presbítero Jonathan Lucena. E vamos continuar aqui observando os pontos, que ficou ainda em aberto desde o bloco anterior, sobre justamente a Páscoa cristã. Nós falamos aqui do significado para os cristãos da Páscoa, falamos um pouco da importância, mas eu acho que vale a pena a gente salientar novamente essa questão, presbítero Jonathan Lucena? A importância é declarada pelo próprio registro bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A gente vai observar de que a Páscoa, nos moldes do judaísmo, claro, se restringe ao Antigo Testamento, mas passa a ter uma significância nova a partir do Novo Testamento. Então, só o fato de olharmos para o Antigo e Novo Testamento e vermos de forma reiterada, por exemplo, Deus mostrando ao seu povo a necessidade de não esquecer dessa festa, já colocando como a festa inicial do calendário judaico, e respectivamente no Novo Testamento ela sendo observada pelos judeus e, por que não dizer, pelo próprio Cristo, os apóstolos, e nós percebemos então a sua devida importância, não só quanto à cultura judaica, mas também a sua roupagem nova, o seu significado novo a partir do Novo Testamento. Perfeito, perfeito. Não sei se o evangelista Marcelo Teles quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pois bem, é importante essa fala do presbítero Jonathan Lucena sobre a celebração acontecendo também no Novo Testamento, porque nós vemos tanto Jesus como os apóstolos cumprindo essa ordenança do Antigo Testamento. Jesus celebrou a Páscoa e deu a ela um significado ainda muito mais profundo. E daí porque ela é importante para nós cristãos, não a festa em si, mas para o que a festa aponta. Foi na ocasião em que ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos antes de ser crucificado, que ele pegou os elementos da Páscoa e saiu explicando, dando um significado ainda mais profundo para esta celebração. Por exemplo, ao pão sem fermento, que se usava nesta celebração, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Ele parte o pão e dá aos seus seguidores. Depois da mesma ocasião, ele pega o cálice com o vinho, que fazia parte também da celebração, e diz assim: olha, este é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Faça isso em memória de mim. Então ele celebra a Páscoa e institui a ceia, e pega os elementos que fazem parte dela e trazem esse significado mais profundo. Hoje, nós cristãos celebramos a Páscoa no seu sentido profético quando comemoramos a ceia do Senhor mensalmente, Então ali nós comemos o pão, tomamos o cálice, lembrando da morte e do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Interessante que nesse momento que Jesus repartiu o pão, e também dividiu ali o vinho, faltava ali o cordeiro, não é isso, evangelista? O cordeiro seria ele mesmo, não é? Com certeza, Ali a gente vê que, embora ele tenha celebrado o modelo antigo, que incluía o cordeiro assado, Interessante isso, irmão Felipe. A Páscoa incluía comer carne. Então a gente não entende hoje por que as pessoas se abstêm de carne durante a celebração da Páscoa. Não há uma explicação racional, lógica.
Inclusive, o próximo ponto das tradições da Páscoa cristã, parece que eu já estou adiantando, isso, não, né? mas foi bom, foi bom. A introdução de elementos que em nada tem a ver com a festa original. Perfeito. Né? E um desses elementos é essa abstenção de carne, quando, na verdade, a ordem dada aos hebreus era que deveria comer a carne do cordeiro assada. Então, não era abster-se de carne, mas sim comer a carne do cordeiro, né, numa celebração que tinha que ter pelo menos 10 pessoas. Se a família fosse pequena, eles deveriam convidar o vizinho, que Deus é contra também o exagero no uso da comida, né? Não deixe sobrar para não jogar fora pelo menos 10 se a família for pequena, que é para não ter sobras. Então Deus está ensinando tudo isso. A festa da Páscoa é essencialmente pedagógica. Perfeito, perfeito. Dentro ainda dessas tradições da Páscoa cristã, há alguns outros elementos que nós ainda não pontuamos, não é? Mas tem outras questões, outros elementos que foram incorporados durante os anos, não é? A história, por algumas tradições, digamos assim, fora do contexto judaico-cristão, não é? Eu queria que o presbítero Jonathan Lucena pudesse explicar mais a respeito. Pois não. Um dos elementos que foi introduzido, que é comum e conhecido, não é? É a figura do coelho. Isso. Claro, obviamente que todos nós conhecemos, né? Desde criança, na escola, se é ensinado secularmente, não é? A participação do coelho na Páscoa, quando na verdade, biblicamente já foi apontado aqui que não tem nada a ver. Claro que isso passou a ser adicionado por meio de influências pagãs, não é? Civilizações, por exemplo, que comemoravam a transição, o final do inverno para a primavera, por meio de algumas divindades que eram representadas, uma em especial, cujo nome é Esther ou Oster em algumas versões, era representada exatamente por uma figura de uma mulher, um coelho próximo a ela e um ovo em sua mão, que seriam figuras, o coelho em especial, figura de vida, de multiplicação, que seria mais ou menos fertilidade. A ideia de que o inverno passou, não é, com todas as suas consequências da estação própria, não é, quanto à questão de crescer, do alimento plantado, enfim, e passa agora a primavera, que vem o florescer, e tudo isso aponta para uma transição, para uma mudança. Então, na medida que as civilizações foram passando e foram conservando isso e, de alguma forma, colocando, principalmente no advento do quarto século, não é? Quando começaram a surgir, por exemplo, o mesclar de realidades cristãs, vamos dizer assim, com roupagens pagãs. Então, respondendo à pergunta, um dos elementos clássicos é o coelho e confronta-se totalmente com a figura que já foi vista aqui, né? A Páscoa, originalmente, a figura central é o cordeiro e não tem nada a ver com o coelho. Aí, além do coelho, não é, tem um outro símbolo, uma outra situação que é incorporado dentro desse aspecto da Páscoa cristã, que é justamente a questão do chocolate, do ovo, Exato. da Páscoa, não é? Como é que surgiu esse incremento na questão da Páscoa? Muito bem. Há quem diga que o chocolate, em algumas civilizações, eram observadas como se fosse uma moeda particular. Na medida que passava-se o processo natural para o uso do chocolate, era feito como uma moeda. Isso pode ser visto entre os maias, por exemplo, e era usado como um dinheiro. Então, era algo muito valorizado. Com o passar do tempo, já que havia troca, e isso foi inserido também dentro da realidade dessas celebrações pagãs, troca de presentes, se era trocado, por exemplo, ovos pintados, foi adicionado a ideia do chocolate por ser uma coisa valiosa, vamos dizer. Por exemplo, havia civilizações no Antigo Oriente que colocavam o chocolate dentro do próprio ovo. E isso aí foi sendo aperfeiçoado na medida que o tempo foi passando, não é? A tal ponto que hoje chegou em nossos dias, aqui no Ocidente, essa cultura comum, não é? E mercantilista, que é o uso do ovo, né? Do chocolate, vamos dizer assim. Então sai de cena o ovo propriamente dito, o ovo animal, e passa agora a ser inserido o ovo de chocolate. Exatamente para voltar para a prática comercial, que infelizmente é a realidade hoje, majoritariamente em nossa sociedade. Pessoas que não conhecem, não têm o conhecimento da Bíblia, de tudo que foi trabalhado aqui, está sendo tratado, infelizmente são levados por essa pressão de venda, infelizmente, é o que nos mostra. O que é interessante é que ao longo da história sempre as culturas foram se adaptando a outras tradições, as tradições pagãs, e incrementando essas culturas, elementos dessas culturas, dentro de um aspecto que, quando a gente olha, coloca na balança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que acontece, por exemplo, com o Natal. Tem a figura do bom velhinho, vestido de vermelho e branco, que foi um comercial de uma empresa de refrigerante que começou a desenvolver isso,
e pegou, né? Pegou aquele bom velhinho, né? Aquela ideia do bom velhinho barbudo, né? Com a charrete, né? Isso, isso com as renas e tudo. Enfim, trazendo esses elementos para uma coisa que tem um significado específico, um significado próprio, mas que terminou sendo aceito pela sociedade por causa dessa publicidade exacerbada e tantas outras coisas. Qual seria o objetivo, na opinião de vocês, de terem incrementado esses elementos que não são próprios da própria festividade? Evangelista Marcelo Teles. Muito bem, irmão Felipe. A gente percebe que às vezes as pessoas são muito pragmáticas. Se a coisa funciona, então está dando certo, então vamos para frente. Mas não se deve tratar assim as coisas de Deus. A gente viu que a celebração da Páscoa ela foi instituída pelo próprio Deus, com a nação de Israel. E Deus não somente deu a festa, como ele disse quais os elementos que a deveriam compor, e estabeleceu como estatuto perpétuo. Então eles deveriam seguir à risca a observação original, sem fazer acréscimos. Então, infelizmente, as pessoas aqui no Ocidente, por desconhecerem a Páscoa original, acabaram introduzindo vários elementos que chegam a ser gritantes. Se a gente fizer aqui um paralelo entre a Páscoa original e como se celebra hoje, nós vamos ver as distinções e as diferenças que há entre ambas. Por exemplo, né, a gente já citou aqui, a Páscoa original, a figura central do cordeiro. A Páscoa atual, a figura central é o coelho. Isso. A Páscoa original, Deus manda comer a carne do cordeiro. A Páscoa atual, as pessoas se abstêm de carne e ingerem carne de peixe, no caso, né? Querem se abster, uma espécie de jejum naquele dia, né? Exato. Ou comem até o chocolate, né? Isso também. Aí veja lá, a terceira coisa que a gente pode destacar é que junto com o cordeiro, eles comiam pão sem fermento, que é chamado de pão asmo, e comiam ervas amargosas, que serviam como um condimento. Aí por que amargosas? Em todo o tempo Deus está ensinando o povo, olha, vocês amargaram até agora a escravidão, mas foi até hoje. Então, quando vocês forem ingerir essas ervas, vocês vão lembrar, minha vida amargou, mas amargou até agora. Então, veja, é totalmente diferente. Hoje se celebra com a doçura do chocolate, ao contrário das ervas amargas. Exato. Então, a gente vê a diferença que há entre a Páscoa original e a atual. A atual está pervertida, manchada desvirtuada, e ganhou totalmente um tom comercial, fugindo do seu propósito original, né? Os judeus deveriam celebrar. Deus é um Deus de memória e Deus queria que eles celebrassem, trazendo à memória, um dia fomos escravos, mas hoje nós somos livres. E quando Jesus pegou esses elementos e deu um valor ainda maior, ele também estava falando de libertação, porque o ponto culminante da libertação do povo de Israel foi com a morte do Cordeiro, e o ponto culminante da salvação da humanidade foi com a morte de Cristo. Lá no Calvário, ele dividiu a história em antes e depois, e pode dividir a história de toda e qualquer pessoa que o recebe como Salvador. Perfeito, perfeito. E como o senhor mesmo falou, Deus ele sempre trabalhou com a questão da memória, né? Isso. Todas as vezes que Deus fazia algum milagre, algum prodígio no meio do seu povo, ele fazia com que aquela civilização, ou melhor, naquele momento, não é? Aquele povo lembrasse sempre aos seus sucessores, né? O que foi que aconteceu lá atrás, a instituir memoriais, né? Para sempre lembrarem do que Deus fez no meio do povo de Israel. Indo mais adiante, passando aqui a questão das tradições da Páscoa cristã, né, que já foi bem pontuado, temos aqui alguns outros elementos, né, para a gente refletir, os símbolos da Páscoa. A questão da Páscoa cristã tem o elemento da cruz, aqui diz que simboliza a vitória de Jesus sobre a morte e salvação e a ressurreição. Queria que o evangelista Marcelo Teles, juntamente com o presbítero Jonathan, possam também trazer um pouco dessa explicação. Muito bem, irmão Felipe. O cordeiro precisava ser morto, né? Ele era morto pelo chefe da casa, da família, né? Isso na hora crepuscular. Tudo o que nós estamos falando aqui está registrado em Êxodo 12. Nós não estamos lendo literalmente o texto para avançarmos na resposta das perguntas, né? Mas aí aquela família deveria sacrificar o cordeiro, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado numa bacia. Então, eles não podiam quebrar os ossos do cordeiro,
deveriam assar a carne e comer em família. Então, a morte desse cordeiro aponta para a morte do Messias. Cristo morreu, e morreu pela mão dos judeus e dos romanos. Veja, assim como os hebreus imolaram aquele cordeiro, Cristo foi imolado por judeus e por romanos. Então, a gente vê aí um paralelismo, não é? Só que um era a morte de um animal e o outro foi a morte de um ser humano. Então, essa morte do cordeiro aponta para a morte de Cristo. Cristo morreu crucificado, né? E a morte por crucificação, ela dava uma algeriza tão grande nos habitantes da época que somente os piores criminosos sofriam esse tipo de sentença, né? Inclusive a Bíblia no Antigo Testamento diz: maldito o que for pendurado no madeiro. E Cristo foi crucificado. O salmista no Salmo 22, ele fala profeticamente sobre a morte do Messias, numa época em que não havia esse método de execução. 1000 anos antes de Cristo, ele diz: traspassaram-me as mãos e os pés, né? E o profeta Zacarias também fala disso: e verão aquele a quem traspassaram. E Jesus foi traspassado, suas mãos, seus pés e o seu lado, ali na cruz do Calvário, onde ele ficou 6 horas pendurado, né? Ele ficou de 9 da manhã até as 3 da tarde. E chegando às 3 da tarde, ele deu o brado de vitória, né? Alguém pode pensar, vitória com a morte, né? Parece ser contraditório, mas ali ele estava pagando a promissória pelo nosso pecado. Volto a repetir aquela expressão: o salário do pecado é a morte. Ele pagou o salário para que nós pudéssemos estar livres e quitados diante de Deus. Muito bem. Com relação ao pão e o vinho, né, a gente poderia citar, como já foi dito aqui pela exposição do evangelista, mostra exatamente Jesus sendo exatamente exposto, né? O pão representa o seu corpo, ali crucificado, e o vinho, consequentemente, aponta para o seu sangue derramado. Esses dois elementos que apontam, não é, de uma forma adicional para a salvação adquirida por meio da sua morte. É importante destacar de que o vinho utilizado pelo próprio Cristo, diferente do que são hoje observados, a gente vê na sociedade ocidental principalmente, um uso do vinho e o vinho alcoólico. Muitas vezes alguns se abstêm, por exemplo, de comer carne. Né? Exato, fermentado. Às vezes se abstêm por uma questão piedosa, vamos dizer assim, pelo menos dizem esses, né? De comer carne, mas no entanto se embriagam com vinho, achando de que estão seguindo o exemplo deixado por Cristo, quando na verdade isso fere o princípio, tanto do texto como moral, sabendo que aquele vinho ali não é o alcoólico. Então o pão e o vinho é exatamente uma confirmação de que o corpo e o sangue de Cristo, o corpo foi pendurado no madeiro, como já foi dito aqui, e o seu sangue vertido por cada um de nós, para que pudéssemos hoje ter a remissão dos pecados, visto que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Bom, falamos aqui sobre a cruz, né, dentro dos elementos da Páscoa cristã, do pão e do vinho. Indo mais adiante, temos aqui um outro elemento, o cordeiro, não é? Que justamente o evangelista Marcelo Teles já trouxe aqui rapidamente, não é? Falando sobre a figura do cordeiro, que Jesus é o próprio cordeiro de Deus, né? Fazendo menção a um texto de João, do Evangelho de João. Mas o senhor quer acrescentar mais algum ponto relacionado a esse aspecto, esse símbolo? Muito bem. Esse cordeiro que aponta para Cristo, os escritores do Novo Testamento são abundantes em dizer isso. Eu já citei, como o senhor falou, João 1:29. Eu poderia citar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, quando ele diz assim: vós não fostes comprados com prata e com ouro, ou com coisas corruptíveis, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o sangue de Cristo, do Cordeiro imaculado e incontaminado. Veja que ele dá ênfase a essa expressão incontaminado e imaculado, porque ele sabia de que o cordeiro, para ser o cordeiro da Páscoa, ele não podia ter mancha. E isso apontava para a impecabilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele tinha condições de salvar o homem, porque ele mesmo não precisava de salvação. Ele era o único homem que podia salvar a humanidade, porque não tinha a contaminação do pecado. Então, esse cordeiro era morto no lugar do primogênito, e na casa dos hebreus havia festa. Houve a morte do cordeiro no lugar do primogênito. E na cultura, irmão Felipe, o primogênito era o herdeiro de tudo com a morte do pai. Então,
era o filho, vamos dizer assim, mais precioso. Então, que motivo de celebração não tinham os hebreus, né? Com certeza. E principalmente o primogênito. É né? verdade. Ele podia passar a mão na testa e dizer assim, Ufa, graças a graças Deus, a né? Deus, estou livre. Escapei da morte, né? É esse verdade. mesmo sentimento que Deus quer que tenha em cada um de nós. Amém. Quando a gente olha para a cruz, a gente dizer, ufa, escapei, porque ali era a sentença pelo meu pecado, no entanto, Cristo me substituiu. Perfeito, perfeito. Perfeita explicação aqui, né, dos nossos convidados. Vamos pedir aqui licença, né? Rapidamente vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e você continua conosco. Aproveite, chame algum parente, chame a atenção de algum parente para estar acompanhando a nossa programação, tá certo? Assim eles vão também conhecer o real significado da Páscoa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. E no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 22, versículo 20, vemos Cristo celebrando a última Páscoa e instituindo a ceia. Porque nele, pela sua morte e ressurreição, se cumpriria a promessa de livramento para todos os homens. E vamos falar sobre isso, que inclusive tem um texto lá em Gênesis 3:15 que fala a respeito disso. Vou pedir para o evangelista Marcelo Teles explicar melhor para a gente, né, o real significado disso aí. Evangelista Marcelo Teles. Muito bem, irmão Felipe. Como eu disse em blocos passados, Cristo, ele, após a queda do primeiro casal, ou melhor, Deus, após a queda do primeiro casal, ele foi revelando o seu plano salvífico. E isso através de promessas e através de celebrações, como no caso a Páscoa, que é o que estamos tratando aqui nesta ocasião. E Gênesis 3:15 é a primeira promessa referindo-se ao Messias, que Deus não utilizou ninguém para falar, foi Ele mesmo, saiu dos seus lábios santos, de que, embora a mulher tenha sido aquela que deu o pontapé inicial, que levou à queda, ela e o homem no caso, né? Mas ela a princípio, Deus dela mesmo, ou da mesma mulher, no caso da mulher, traria o Redentor, né? E ele faz essa promessa, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Gênesis 3:15. Esta semente que viria da mulher. Interessante que essa expressão semente, ela é muito utilizada de forma adequada para o homem, porque o homem tem a semente, ele é quem semeia no útero da mulher, né? Então a mulher não tem semente, a mulher tem um receptáculo da semente que vem do homem. Aí o que é que Deus estava querendo dizer quando ele diz a semente da mulher? Ele já estava falando da concepção virginal. Ele já estava dizendo que o Messias entraria no mundo por meio de uma mulher sem a participação masculina, fugindo à regra, porque todo mundo vem ao mundo com a junção entre um homem e uma mulher, né? O intercurso sexual entre ambos. Então, Deus estava já introduzindo, através desta promessa, a ideia, o propósito de que no tempo certo o Messias viria ao mundo concebido no ventre de uma virgem, o que é detalhado mais à frente em Isaías 7:14. Perfeito, perfeita explicação, inclusive. Vou pedir aqui para o presbítero Jonathan Lucena explicar verdadeiramente o sentido da Páscoa para os judeus, né, hoje, né, hoje. Muito bem. Poderíamos afirmar, irmão Felipe, à luz de tudo que nós já ouvimos aqui, à luz do texto sagrado, que 3 significados principais a Páscoa tem para Israel, né? Primeiramente, já que é a primeira festa que dá início, né, às séries de festas observadas, ou que deveriam ser observadas por Israel, isso mostra a mudança que Deus realiza na história daquele povo. Já que a Páscoa é a primeira festa, isso está mostrando de um novo momento, né, de um florescer da história. Um povo que passou mais de 400 anos oprimido, vamos dizer assim, agora está tendo a oportunidade, né, de ter uma nova perspectiva. E isso é estabelecido exatamente com a instituição da Páscoa. Então, ao ser a primeira festa do calendário, fica claro que Deus está trazendo uma novidade de vida para aquele povo. Em segundo lugar, poderíamos dizer de que, como já foi dito de alguma forma, mas apenas recapitulando, seria a lembrança da libertação, né? Já que eles estavam oprimidos e Deus estava agora mudando a história, vamos dizer, fazendo essa transição de um momento de escravidão para a libertação. Isso fica claro de que Deus
tinha um propósito e esse propósito só poderia ser possível através dessa libertação. Então, quando há a celebração da Páscoa, isso para Israel, obviamente, nesses moldes, é Israel lembrando que eles foram oprimidos, escravizados, sem perspectiva em seus dias, mas Deus agiu graciosamente. Então, todas as vezes que eles celebravam, eu achei interessante a sua observação quanto ao termo memorial, não é? Isso. E que Deus sempre teve esse cuidado e no decorrer da história sempre usou Moisés, o próprio Josué e outros líderes, profetas, para fazer referência, para que eles não esquecessem. E isso também trazendo uma informação importante sobre o sentido para Israel. E finalizando, poderíamos dizer da ação de Deus vingativa, vamos dizer assim, eu acho que talvez seja uma expressão forte para alguém de repente, mas é o que diz, o que fica claro quando lemos, quando Deus revela a 10ª praga ali, que é paralelo à instituição da Páscoa, mostrando a soberania de Deus também sobre a nação do Egito e as divindades ali adoradas. Então, quando ele vinga, vamos dizer, todo esse período que o povo passou escravizado, ao instituir a 10ª praga, que seria a morte de todo primogênito da terra do Egito, Deus está mostrando a sua superioridade. Mostrando, é como se a mensagem de Deus fosse o seguinte: olha, esse povo tem dono. Então, chegou o momento de eu prestar conta e estou agindo para eles libertação, mas para o Egito a vingança por conta do que tudo fizeram com relação ao meu povo. Interessante que cada uma das 10 pragas que foram instituídas naquele período, Deus estava, digamos assim, afrontando uma divindade específica, né? Que representava cada uma dessas 10 pragas. Eu queria que o senhor pudesse até falar a respeito, por curiosidade mesmo, não é? Muito bem, irmão Felipe. É interessante essa expressão vingança, pegando um link com as pragas. Alguém poderia dizer, Deus não poderia dizer assim a Faraó, solte meu povo sem mandar nenhuma praga, mas ele fez isso, né? Ele disse a Moisés, olha, vá a Faraó e disse, deixa ir o meu povo, deixa ir a Israel meu primogênito. Mas Faraó negou-se, ele não queria abrir mão da mão de obra escrava. Ele se valia do sofrimento do povo e Deus é contra isso. Então ele teve que arcar com as consequências. Faraó chegou a dizer, quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Aí Deus foi mostrar quem ele era, né? Como você não quer soltar meu primogênito, então eu vou tocar no seu primogênito. E o ponto culminante das pragas foi justamente aí, quando Deus tocou no próprio primogênito de Faraó, o que veio a óbito também. E alguém pode achar, olhando para isso, mas Deus executar crianças, Deus estava vingando o sangue das crianças hebreias, porque o faraó antecessor havia decretado, não é isso? O faraó dessa época, quero dizer, havia decretado a morte dos filhos dos hebreus. Quando descobri que é menino, lance no mar. Deu ordem às parteiras, as parteiras se recusaram, então ele deu ordem ao povo. E Deus poupou a vida de Moisés ao ponto de que a mãe não teve nem a coragem de dar uma certidão de nascimento a ele. Porque o nome de Moisés a Moisés, quem deu foi a filha de Faraó que adotou a criança. Que ela não tinha expectativa de que a criança ela pudesse, vamos usar essa expressão, se criar, atingir a idade adulta. 3 meses ela sustentou a criança, mas depois de 3 meses a linguagem da criança é o choro, né? Então ela não tinha mais como segurar. E aí Deus, dentro da sua providência extraordinária, poupou a vida de Moisés para falar com Faraó. Ele negou-se e então Deus vai enviando as pragas, irmão Felipe, que é respondendo a sua pergunta. E cada praga atingia pelo menos a ideia daquilo que o povo tinha de divindade, que não era divino. Por exemplo, o Nilo não é divino, o Nilo era um rio, ou é um rio, né, que quando ele está em época de prosperidade, que as suas águas avançam, quando elas recuam, os seus entornos ficam agricultáveis. Então o povo semeava ali no entorno do rio e atribuía ao Nilo divindade porque ele trazia essa fertilidade à terra, essa prosperidade. Aí quando Moisés fere o Nilo e ele se torna em sangue, aí Deus estava dizendo, olha, ele não é Deus, o rio não é Deus. Né? A gente não pode olhar para a criação, embora ela seja majestosa, e ela revela Deus, porque no Cântico dos Serafins diz, toda a terra está cheia da sua glória. A criação,
ela não deve ser adorada, ela nos impõe um Criador, porque nada vem do nada. Exatamente. Não é isso? Quem olha para a criação subentende um Criador. Então, se eu olho para a terra e acho ela majestosa, quão majestoso não será aquele que a fez? Com certeza. Me lembro, inclusive, de uma frase do próprio Albert Einstein, né? O maior físico, considerado o maior físico do século XX, ele disse: mas para mim basta meditar na maravilhosa estrutura do universo, a nós vagamente perceptível, e tentar compreender nem que seja uma infinitésima parte da inteligência manifesta na natureza. Ele estava admirando aí o Criador, o poder do Criador, não é? A inteligência do Criador. E uma outra coisa importante, nós falamos aí sobre essa questão das 10 pragas, mas hoje é sexta-feira, não é? Sexta-feira é dia da Páscoa, comemora-se a Páscoa aqui no Brasil e também no mundo, em boa parte do mundo, mas qual o dia da semana que era comemorada a Páscoa original, por exemplo, não é? Será que a gente tem aí como saber essa data especificamente, evangelista, ou não? Olha, eu acho que eu falei para o senhor que o povo hebreu comemorava no mês de Abib, e isso equivale no nosso calendário. Só uma correção, a Páscoa é domingo, hoje não é sexta-feira, mas já se começa a celebrar a Páscoa, mas a Páscoa mesmo é domingo, só uma correção. Muito bem. Nós falamos aqui que o mês de comemoração judaico era o mês de Abib, que depois passou a ser chamado Nissan, que equivale ao mês de março, abril. Né? Então a festa durava 7 dias. Então já foge muito da celebração atual, não é verdade? Ela tinha essa periodicidade de 7 dias e fazia alusão a tudo isso que nós estamos trabalhando aí. Claro que com a deportação, vamos dizer, usar essa expressão, com a deportação da celebração para outras culturas, aí se sofreu várias adaptações, dentre elas o período da celebração. Encurtou, aumentou, tem essa flexibilidade para aqueles que aderiram. Né? Mas o mais importante é a celebração em si, não é isso? Este é o momento de nós refletirmos no sentido profético da Páscoa. Inclusive nos contrastes, irmão Felipe, porque uma coisa é a Páscoa para os judeus, lembra, libertação física, para nós, libertação espiritual. Deus livrou os hebreus da mão opressora de Faraó. O que ele fez através de Cristo? Nos livrou da mão opressora de Satanás. Porque Satanás age sobre a vida do homem que vive no pecado. Isso. Porque o pecado torna essa pessoa vítima de Satanás. Mas Paulo diz em Colossenses 1:13, ele, se referindo a Deus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então ele revela 3 coisas aí que Deus fez através de Cristo. Primeiro, ele nos tirou. Isso significa dizer que nós não podíamos sair por força própria. É preciso a intervenção de Deus. Ele nos tirou, e diz mais, do império das trevas. Olha quem é que realmente exercia domínio sobre nós. Não era Faraó, que era um imperador físico, mas um imperador espiritual, maléfico, que leva as pessoas para o vício, para as drogas, para a imoralidade sexual. É desse imperador maligno que nós precisamos ser libertos, e fomos em Cristo. Aí diz, ele nos transportou, que dá uma ideia de mudança geográfica, só que na geografia espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus diz, quem crê em mim não entrará mais em condenação, porque passou da morte para a vida. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, diz que nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então houve um transporte, né? Então ele apenas não tirou, ele transportou e nos remiu, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos remiu, ele nos comprou, nos tirou da escravidão e agora estamos sob o domínio dele. E sobre o domínio de Cristo o homem pode respirar aliviado, porque o domínio de Cristo é diferente do domínio opressor de Satanás, que enquanto massifica, destrói, põe para baixo, o jugo de Cristo é suave e o fardo é leve, conforme Mateus 11:29. Perfeito. Não sei se o presbítero Jonathan Luciano quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Eu estava lembrando aqui, evangelista, dentro dessa realidade salvífica de Cristo, né, que já que temos trabalhado de que tudo que foi instituído na Páscoa, em Êxodo 12, tem um propósito pedagógico, eu estava lembrando daquela ação
orientada de Deus, ou seja, a orientação divina através de Moisés, de que ao se sacrificar do cordeiro, deveria se pegar o sangue e colocar na verga da porta, né? Isso. E de repente alguém pode se deparar com essa expressão e dizer assim, o que é que Deus tinha a ensinar com essa ação? O cordeiro já não estava morto? O livramento não estaria providenciado ou provido? Por que colocar, né? Por que o sangue na colocar? verga da Será porta? que simplesmente foi um capricho de Deus ou simplesmente existe alguma aplicação? Claro que sim, não é? Já que a ação de colocar o sangue na porta, isso mostra a responsabilidade humana quanto a receber o livramento através da morte do cordeiro. Observe que a salvação tinha como fonte Deus. Foi Deus que estabeleceu o critério para que os hebreus fossem salvos daquela praga especificamente. Mas ele tinha a sua participação, não em originar a salvação, mas em recebê-la. Porque no momento em que o cordeiro estava morto e eles pegavam o sangue e colocavam na verga da porta, ou no umbral da porta, melhor dizendo, isso estava dizendo, isso é a parte de vocês. E quando nós olhamos para a realidade do Novo Testamento, o Cristo, o Cordeiro, foi morto, não é? Mas nós temos que crer nisso. Temos que confiar de que esse sacrifício foi por nós, particularmente por toda a humanidade, mas por cada um individualmente. Isso aponta para a fé. Paulo diz em Efésios 2:8 que pela graça nós somos salvos. Só que ele diz assim, por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. Isso. Então a fé aí se aplica àquela ação. Então a ação dos hebreus em colocar o sangue no umbral da porta, hoje é a realidade de crermos. Talvez de repente alguém esteja acompanhando nesse momento e possa dizer assim, mas eu pensei que ele faria isso por mim. Não, o que ele deveria fazer já fez. Enviou seu filho, o Cordeiro, para morrer em nosso lugar. Agora a aplicação, ou seja, o recebimento, é por meio da fé. Muito bem, mas existia também a possibilidade do judeu, não é, do povo judeu, não obedecer, por exemplo, às orientações divinas. O que poderia incorrer nesse sentido, presbítero? Pois não, irmão Felipe, realmente o livramento estava provisionado e deveria ser aplicado dentro das determinações que Deus deixou bem claro. Então, era cordeiro sacrificado e a indicação no umbral da porta pelo sangue. Então, de modo que se de alguém quisesse não acreditar ou não confiar plenamente, dizer, não, eu já fiz parcialmente, então não há necessidade disso, seria punido igualmente. E isso mostra a imparcialidade de Deus, né? Tanto quanto ao vingar, no caso, ao chamar a prestação de conta, que é o que estava acontecendo para com o Egito especificamente, quanto a questão de salvar. Tanto é que o Senhor me fez lembrar de que não só o hebreu poderia ser beneficiado com a Páscoa, naquele caso em especial, naquela noite, o livramento do seu primogênito, mas na celebração posteriormente, dentro do contexto de Êxodo 12, diz que até um estrangeiro poderia participar, contanto que ele se circuncidasse. Então isso mostra a ideia de submissão, de se subordinar às orientações divinas. Então a salvação seria aplicada a todos os hebreus, contanto que ele se submetesse. E isso fica ainda mais claro, o desejo de Deus de alcançar todos pela salvação, que até o estrangeiro, o servo, o escravo poderia participar. Quando o senhor estava comentando acerca disso, já veio à mente essa possibilidade de Deus já trabalhando, não é? A possibilidade de também salvar os demais povos que o aceitassem, né? A inclusão, não é isso, evangelista? Isso. Agora, ainda falando sobre os elementos, né? As diferenças dos elementos utilizados pela Páscoa judaica e da Páscoa cristã, o senhor poderia trazer mais algum outro ponto importante? Sim, aí a gente vai ver a superioridade, irmão Felipe, da celebração da Páscoa cumprida em Cristo. Cristo, ele se sobrepõe à celebração da Páscoa. E há contrastes que são gritantes. Por exemplo, nós poderíamos elencar aqui que a Páscoa foi celebrada originalmente com a nação de Israel. Quando a gente olha para Cristo, Cristo é a Páscoa para o mundo, não somente para o povo de Israel. Isso. O seu sacrifício, diz João 3,16, Deus amou o mundo. E ali não é João registrando o que ele mesmo falou, o que próprio João falou. Ali é um discurso de Jesus com Nicodemos. Então foi o próprio Jesus falando e João escrevendo. Então se tinha peso, se fosse o próprio João falando, avalie Jesus falando, né? E ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Tito 2,11, Paulo diz que a graça de Deus, ela apareceu, a expressão se há manifestado quer dizer isso, apareceu trazendo salvação a todos os homens, e tem uma versão que acrescenta indistintamente. Então,
a gente percebe aí que Cristo como a nossa Páscoa tem uma abrangência muito maior, não está circunscrito ao povo de Israel. Outro contraste é que na Páscoa morria um cordeiro, né? Na Páscoa cristã, a morte é do Filho de Deus, superior ao cordeiro, né? Então a gente pode dizer também que na Páscoa judaica, a morte do cordeiro trouxe livramento da morte física ao primogênito. Já destacamos aqui. E o que Cristo nos proporciona? Cristo nos proporciona livramento da morte eterna, que é a separação e o banimento para sempre da presença de Deus. Veja que é uma salvação num aspecto superior, não é? Eu ainda posso destacar, por exemplo, que a Páscoa judaica remete à libertação física, algemas materiais, opressão material. Já falamos isso aqui. Já Cristo, como a nossa Páscoa, ele proporciona a libertação no seu sentido pleno. Ele liberta o homem das garras do pecado, do domínio de Satanás e também dos vícios. Ele faz a pessoa experimentar de liberdade no seu sentido pleno. E por fim, é preciso dizer que a Páscoa judaica causou a soltura da opressão de Faraó. Já falamos isso aqui, mas é bom destacar. E a morte de Cristo nos causa soltura da mão do inimigo, da mão de Satanás. Perfeito. Atos 10 e 38, Pedro disse assim na casa de um gentio, um não-judeu que estava se convertendo. Ele disse, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, só em Cristo o homem pode ser livre das amarras de Satanás e experimentar a nova vida. Com esta reflexão, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Ainda tem muita coisa que a gente vai discutir aqui, vai conversar, tá certo? Sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E você continua conosco, atento a todos os detalhes. Daqui a pouco voltamos. Muito bem, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e estamos falando sobre a Páscoa. Então a Páscoa não tem nada a ver com ovo, nem coelho, nem chocolate. A verdadeira Páscoa tem cordeiro, tem pão sem fermento, tem ervas amargas. Não é assim que está escrito na palavra? Não é assim que nós trouxemos os detalhes com os nossos convidados? Então é isso. Agora só que além do cordeiro, não é, que foi morto e se cumpriu as Escrituras, daí por diante aconteceu um outro episódio muito importante e fundamental segundo as Escrituras, não é isso, evangelista Marcelo Com Teles? certeza, irmão Felipe. A gente vê nessa celebração, né, o prenúncio do que aconteceria com o Redentor da humanidade. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos referências proféticas de que o Messias deveria padecer, né? O próprio texto de Gênesis 3:15, que o senhor citou em blocos passados, fala assim, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O ferido calcanhar da semente da mulher já aponta para o sofrimento do Messias, né? E a morte do cordeiro na Páscoa aponta para o sofrimento do Messias. Eu poderia citar, por exemplo, Isaías capítulo 53, versículo 4, quando o profeta ele está falando do Messias, ele diz assim, como o cordeiro ele foi levado para o matadouro. E a gente sabe o que é que se faz com o cordeiro no matadouro. Se sacrifica, né? Como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Aí ele refere-se ao Messias dizendo, ele não abriu a sua boca. Então a gente vê nesses detalhes proféticos o prenúncio da morte de Jesus. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que está ali uma profecia maravilhosa, inclusive é um ser angelical chamado Gabriel, que está falando com Daniel. E ele diz que o Messias viria 69 semanas depois da ordem que Artaxerxes deu a Neemias para a reconstrução de Jerusalém, isso no ano 445 a.C. A gente vê depois das 69 semanas, que multiplicado por 7 dá um período de 490 anos, a gente vai ver ali, literalmente, 483 quero dizer, literalmente o Messias aparecer no cenário histórico, porque ele diz,
até o Messias, e o Messias será tirado. E ele diz que isso aconteceria antes da destruição do templo de Jerusalém, que se deu no ano 70. Então ao próprio Daniel é revelada a morte do Messias. O Messias será tirado e não será mais. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aos discípulos de Emaús, o próprio Jesus disse assim: não convinha que o Cristo padecesse e que entrasse na sua glória, como foi escrito na lei, nos salmos e nos profetas? O próprio Jesus disse que a sua morte era um ato de cumprimento do Antigo Testamento. E isso se deu, e se Jesus ele morre durante a celebração da Páscoa. Veja que coisa interessante. No dia em que os animais eram levados para serem sacrificados, Cristo foi avaliado pelo imperador, por Pilatos, por Herodes, disseram: não vejo nele crime algum. Ele foi analisado pelos grupos religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, e ninguém viu defeito na sua teologia. Então, depois de avaliado o cordeiro, ele estava pronto para ser sacrificado. E ele foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Agora, a história não acaba aí. Exatamente, não acaba aí. Algo realmente inusitado, um milagre aconteceu, o milagre dos milagres, na verdade, não é? Verdade. E o cumprimento das Escrituras de forma cabal também, né, presbítero Jonathan? Com certeza. O fato de o cordeiro ter morrido é apenas uma parte, não é? Essencial da história. Mas é importante destacar também de que a sua ressurreição já havia sido prenunciada. Quando o evangelista mencionou, por exemplo, o momento em que Jesus se revela aos discípulos de Emaús, e esses não tinham ainda compreendido de que essa ressurreição era garantida, foi preciso Jesus reiterar e lembrar ele e fazer uma exposição de todo o Antigo Testamento. E é interessante perceber de que, ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 46, ele traz mais uma vez, digo, a lembrança aos seus discípulos e diz mais ou menos o seguinte: convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Como que dizendo assim, eu deixei isso está claro desde o Antigo Testamento. Isso pode ser verificado também em Oséias capítulo 6, versículo 2. E a falta de compreensão dos discípulos quanto a esse ato da ressurreição causou uma dificuldade para eles. Tanto é que quando Jesus apresentou-se, eles estavam discutindo, né? Havia uma interrogação. Tanto é que Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês discutem entre si? Havia um questionamento. A gente não sabe exatamente o nível da pergunta, ou seja, a pergunta em si, mas talvez um dizendo para o outro: por que ele teve que morrer? Será que, e agora, como é que fica? Ele morreu e como é que fica a situação? Havíamos toda uma expectativa e agora? E Jesus começa a fazer questionamentos dizendo assim: o que é que está acontecendo? E eles começam a interagir sem saber que é o Cristo ressuscitado. Né? E mostra ainda o texto de que eles, por não terem compreendido essa realidade, essa verdade que ficava já evidente no Antigo Testamento, e o próprio Cristo durante o seu ministério terreno, principalmente nos dias finais, ele deixou isso claro. Quando a gente volta ao capítulo 18, por exemplo, versículos 31 ao 34, o caro telespectador pode conferir, caso tenha esse texto em mãos, ele vai trazer mais uma vez a lembrança aos seus discípulos, a necessidade de ele morrer, mas ele diz assim: e ao terceiro dia ressuscitar. O Evangelho de Lucas. Né? Exatamente, Lucas capítulo 18, versículos 31 a 34, especificamente o versículo 33. Então, a falta de compreensão dessa realidade da ressurreição trouxe uma dificuldade para os discípulos. Tanto é que quando Jesus continua a conversar, diz assim: por quê? Qual a razão? Se você é peregrino aqui em Israel e não sabe das novidades, que Jesus, o Nazareno, que era poderoso em obras e palavras, foi morto, crucificado. E ele começa, e dentro dessa lembrança deles, na narrativa de que Jesus morreu, eles dizem assim: e nós tínhamos a esperança que ele fosse redimir Israel. É como se naquele momento eles não enxergassem a possibilidade de restauração. É quando Cristo se apresenta, ou seja, quando Cristo se declara, a venda dos seus olhos, dos olhos dos discípulos cai e eles entendem que está diante deles ali o Jesus ressurreto. Né? Então a ressurreição também é essencial, ou uma parte, a segunda parte essencial desse projeto, que é a garantia da nossa redenção. Muito bem, então isto representa, a ressurreição de Cristo representa que nós também um dia ressuscitaremos, não é? Mas eu queria que o senhor pudesse comentar também a respeito sobre essa garantia, essa vitória que nos trouxe o Senhor Jesus. Muito bem.
A vitória de Cristo sobre o pecado, irmão Felipe, não começou com a ressurreição. Ela começou na cruz do Calvário. Com frequência as pessoas veem a morte como uma derrota, mas na cruz o derrotado não foi Jesus. O derrotado foi Satanás, foi o pecado, foi o mundo. Foi ali que ele esmagou a cabeça da serpente. Se comparar com a mordedura no calcanhar, pisar na cabeça é muito mais poderoso, não é verdade? Isso. E a gente vê ali Jesus fazendo isso. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida. E ao terceiro dia, o que aconteceu foi a confirmação de que esse sacrifício foi recebido. É tanto que ele ressuscita. E momentos antes de morrer, ou no momento em que precisamente ele ia morrer, ele usa uma frase que está só no Evangelho, conforme escreveu João, capítulo 19, versículo 30, quando ele diz assim, está consumado. Essa expressão consumado era muito utilizada de diversas formas, e uma delas era de que quando um filho ou um empregado recebia uma incumbência do pai ou do patrão para realizar algo, ele ia e quando ele voltava, ele dizia ao seu pai ou ao seu patrão, está consumado. Essa palavra também era utilizada no comércio, por exemplo, quando alguém devia uma duplicata e definitivamente pagava, aí se escrevia na duplicata, está consumado. Então a gente vê que nessas aplicações da palavra está consumado, há toda uma verdade, um significado com o sacrifício de Cristo. Ele pagou a nossa duplicata que nós devíamos. Né? O pecado é como uma dívida. E quem disse isso foi Jesus. Na oração chamada de Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas. Então, se cada pecado é uma dívida, como não seria a nossa dívida diante de Deus? Né? Enorme, né? E a redenção da alma é caríssima, segundo o salmista. Não tem como pagar. Humanamente não há. Prata, ouro, euro, real, nada paga. Somente o sacrifício de Jesus. Né? Então, ali na cruz do Calvário, a missão para a qual ele foi enviado, ele consumou. E no terceiro dia ressuscitou, como estava previsto nas Escrituras. E ele foi visto pelos seus seguidores. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, onde ele só fala da ressurreição, que ele foi visto por mais de 500 irmãos. Lucas, que era um médico, uma pessoa que tinha uma formação, ele diz assim, olha aí, que por muitas e infalíveis provas. Então Lucas não era alguém que acreditou somente por acreditar, não é? Ele não era inclinado à mitologia. Não, ele disse, não, esse Jesus que os apóstolos pregam e que eu convivo com esses apóstolos, ele apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Então, ele usou o racional e disse, olha, o meu racional entende que esse homem é realmente quem ele dizia ser e que o que ele veio fazer, ele consumou na cruz do Calvário. É interessante também que o Senhor Jesus esteve presente durante muitos dias, visitando aos discípulos, exortando-os, orientando. Isso prova ainda mais, não é, a sua ressurreição, não é? E ele deixou justamente a sua marca entre o povo judeu daquela época, que se perpetuou por longos dias, até os dias atuais, né? Essa figura do Cristo ressurreto, né? Do Filho de Deus, que se perpetua, né? Até hoje. Né? Como explicar isso, presbítero Jonathan? Muito bem, o senhor falou sobre os dias, né? Vários dias que ele se revelou, e Atos capítulo 1 mostra que foram cerca de 40 dias, né? Após a sua ressurreição, mostrando, e por isso que Lucas diz, né? Com infalíveis provas. Seria uma incoerência dizer, por exemplo, negar a ressurreição de Cristo, dizer que todos tiveram um delírio, né? Um delírio coletivo. Seria muito incoerente crer de 500 pessoas terem um delírio, né? Igual. Uhum. Então a ressurreição é uma verdade. A sua importância fica claro não só por esses registros, como outras passagens. Por exemplo, em Romanos 13:25, Paulo vai dizer que ele ressuscitou para a nossa justificação. E o texto que o evangelista Marcelo fez referência, capítulo 15, como disse, o texto inteiro tratando da ressurreição, ele vai dizer que a ressurreição ela é necessária para que a nossa fé tenha base. Ele disse, se não crer de que ele não ressuscitou, então a fé é vã. Mas como cremos que ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira, e a salvação está garantida em Cristo Jesus. Ainda temos alguns minutos, né, para a gente poder encerrar o programa. Né? A nossa temática de hoje foi sobre a verdadeira Páscoa, por que celebrar?
Por que devemos celebrar a Páscoa? Essa é a pergunta que já está beirando aí para o fim do programa, não é? Mas em resumo, em tudo aquilo que nós já discutimos, falamos, relembramos, não é? O que a gente pode dizer com relação a esta pergunta? Por que celebrar a Páscoa, evangelista Marcelo Teles? Irmão Felipe, eu acho que é muito importante as famílias aproveitarem este momento histórico no ano para se reunir e trazer à memória o real significado da Páscoa, né? Não pode faltar o ovo de chocolate, mas não pode faltar Cristo. Nós não podemos ser levados pela enxurrada da coisa mercantil, do comércio e dessas coisas que foram introduzidas na Páscoa, pervertendo o seu sentido original, né? Nós temos que ensinar aos nossos filhos, não é o coelho, foi o cordeiro, não era o chocolate, né? O chocolate é amoral. Agora, entregá-lo em forma de ovo nessa época é como que coadunar com a ideia de que a Páscoa é o que está sendo apresentado hoje, o que não é verdade, né? Se come chocolate todo dia do ano, evite dar nesse momento em formato de ovo para não se associar com a prática pagã. Aproveite o momento para se sentar com a família, ler Êxodo capítulo 12, depois ler 1 Coríntios 5 e 7 e mostrar que a Páscoa do Antigo Testamento apontava profeticamente para Cristo e que ele morrendo é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado e fazendo isso é o sentido real da nossa Páscoa. E para nós que somos crentes, nós celebramos a ceia uma vez por mês, outros que quiserem em outras congregações podem até celebrar mais de uma vez, e ali come o pão, toma o cálice com o suco de uva, né, retratando esta ordenança de Jesus que ele disse, fazei isto em memória de mim. Muito bem, perfeito. Vamos ouvir agora as considerações finais, já que realmente o tempo foi embora, a produção já nos avisou, pedindo aqui para começar o presbítero Jonathan Lucena para deixar as considerações finais. Muito bem, irmão Felipe, agradecemos a Deus, primeiramente pela oportunidade de nos conceder o privilégio de poder servi-lo e também ao nosso pastor presidente, nos permitindo estar cooperando neste programa tão especial, tão importante, nessa data tão marcante, falando de um assunto empolgante e para nós é uma alegria muito grande. Agradeço a Deus, também ao nosso pastor, também a produção deste programa pelo convite. Deus continue abençoando a todos. Amém, amém. Obrigado, presbítero Jonathan Lucena. Também agradecemos ao evangelista Marcelo Teles. Pode deixar as considerações finais. Muito bem, irmão Felipe. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso estimado pastor presidente pela confiança de estarmos cooperando com ele no trabalho do Senhor. Dizer da satisfação de estar com o senhor aqui, irmão Felipe, e também o irmão Jonathan Lucena. E toda a equipe da produção da Rede Brasil, que tem um carinho especial por ela, A gente sempre assiste, tanto participa do programa como é telespectador assíduo mesmo. Estou acompanhando lá no IEADPE oficial, no Instagram, sempre curtindo e divulgando para a gente levar essa mensagem abençoada e abençoadora para muitas famílias que têm sido grandemente abençoadas. Deus abençoe também o telespectador que tem aí acompanhado, assistido, que seja de bênção para a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém, que Deus continue abençoando vossas vidas, Também a dos nossos telespectadores que estiveram conosco até então. E nesse instante eu convido você a ficar atento a este vídeo que nós produzimos especialmente para este momento, esta data tão importante para nós que é a Páscoa. Agradecendo a você pela sua audiência, que Deus continue abençoando sua vida e lembre-se que voltamos na segunda-feira com mais um tema importante. Fique atento aí à nossa programação que estaremos na chamada divulgando a nossa temática e também nas redes sociais. Lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Fique atento a este vídeo, encerrando, portanto, o assunto do dia de hoje. Uma excelente Páscoa para você, que Deus continue te abençoando. Lembre-se do Filho, que entregou a sua vida na cruz, que derramou seu sangue em sacrifício por nós. Lembre-se do Filho, que pagou pelos nossos pecados e lançou fora os pecados do mundo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quem nos deu a vitória sobre a morte e o pecado, que prometeu vida eterna. Lembre-se,
do Filho de Deus. Jesus, a nossa Páscoa.